Olá, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 102 e eu já adianto se tiver algum barulho, algumas vozes aí no áudio, porque eu estou aqui num hotelzinho em São Paulo e ao meu lado aqui tem um pessoal aqui que está conversando, está dando risada, tá? Então isso pode atrapalhar um pouquinho aí em algum momento, mas não esquente a cabeça não. Vamos fazer a nossa leitura. Arrependimento e esperança. Oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Então diz assim o Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho, solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadecer, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa as mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Esse foi o Salmo 102. Nós vemos aqui realmente alguém que está em sofrimento, angustiado, e pede a Deus que ouça o seu clamor, né? Ele fala da brevidade dos seus dias, ele fala das suas dores, ele fala que está sozinho,
que tem inimigos à sua volta, querendo, praguejando até mesmo o seu nome. Ele fala que a sua comida e a sua bebida têm sido tomados realmente num contexto de muito sofrimento, a ponto talvez até de nem mesmo ter fome, né? E ele atribui, veja aqui no versículo 10, tudo isso à ira de Deus. Por causa da tua indignação e da tua ira, me elevaste e depois me abateste. Porque de fato é só o Senhor que pode colocar alguém em uma determinada posição ou tirar alguém de uma determinada posição. É Deus quem faz essas coisas, né? Seja qual for o motivo, né, que Deus tenha, é Ele quem realiza isto. Ele muitas vezes coloca ímpios em posições elevadíssimas na terra, mas pode acontecer também de colocar os justos e de lá os tirar em algum momento. Então realmente não há uma regra, uma matemática exata. O que há sim é a soberania de Deus em todas as coisas e o fato de que os seus pensamentos e os seus propósitos são muito mais altos do que os nossos. Então ele atribui a Deus realmente em primeiro lugar. Ele está sofrendo tudo isso por causa da ira de Deus, né? E aqui, a partir do versículo 12, ele coloca então algumas coisas sobre o Senhor, né? Sobre a eternidade de Deus. O nome do Senhor, ele dura de geração em geração, né? E ele fala que é tempo do Senhor ter piedade de Sião, ter piedade do seu povo. Ele fala que no futuro todas as nações se curvarão diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor edificou a Sião, quer dizer, ele tem um povo, e por causa desse povo, todas as nações temerão o nome do Senhor. Ele atendeu a oração do desamparado e não desdenhou as preces, as suas preces, né? Então, veja aqui que interessante, no versículo 18: ficarás tu registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Quer dizer, dentre os povos que nem mesmo ainda existem, haverão aqueles que servirão ao Senhor. Nesse momento, certa, com absoluta certeza, quando foi escrito isso, o povo brasileiro não existia. Nem mesmo os europeus existiam tal como são hoje, né? Então, de fato, isto se cumpriu, né? Um povo que há de ser criado, talvez aqui até uma referência à igreja de Deus, né? Pessoas de todas as nações, um povo, né, que não existia naquele momento, mas que viria a existir, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus baixou vistas à terra. Quer dizer, isso aqui é uma expressão muito interessante, baixou vistas à terra. Isso aqui pode ter uma referência à encarnação de Cristo, né? O Senhor olhou para a terra, ele ouviu o gemido dos cativos e ele veio para libertar os condenados à morte. E Jesus, quando ele vem, ele de fato, ele atende ao que está em sofrimento, ele liberta os que estão aprisionados, ele traz vida àqueles que estão mortos, né? Tudo isso a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos, os reinos para servirem ao Senhor. Quer dizer, vai chegar o tempo que pessoas de todas as nações se reunirão para adorar ao Senhor. E isso que é prometido, que é anunciado no Antigo Testamento, ganha força no Novo Testamento, e a promessa final continua sendo a mesma. Pessoas de todas as nações se curvarão diante do Senhor nosso Deus e adorarão a Ele e ao Cordeiro, que por eles morreu e ressuscitou. Então,
Ele fala ainda, né, do seu sofrimento, né? Ele abateu a força, abreviou os meus dias. Ele pede que Deus não leve metade da sua vida, né? Fala de novo da eternidade de Deus e a sua criação. Ele lançou os fundamentos da terra. Os céus são obra das mãos do Senhor. Eles, quer dizer, os céus e a terra vão perecer, vão passar, mas o Senhor é o mesmo para sempre, né? Os anos de Deus nunca terão fim, então, mais uma vez aqui a eternidade de Deus, e aqui a sua confiança inabalável. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Então, apesar do seu sofrimento, da sua angústia, apesar dele passar por todas aquelas situações e clamar a Deus, ele tem certeza de que o Senhor vai pôr em segurança todos os seus filhos e vai estabelecer a sua descendência. Essa continua sendo a nossa esperança. Os dias são maus, continuam sendo maus. O sofrimento está aí, às portas, né? Muito sofrimento mesmo. Nesse mês muito tem se falado sobre o suicídio, sobre esse fenômeno, não sei se é um fenômeno, estou falando na verdade sem saber, mas a impressão que eu tenho é que o suicídio ele ganha, conforme ele ganha mais visibilidade, ou conforme as pessoas ficam sabendo de mais suicídios acontecem, né? Então parece que ultimamente isso deve acontecer mais. Agora, como a gente não tem dados antigos sobre isso, então a gente é difícil avaliar. Mas o fato é que muita gente tem cometido este atentado contra a sua própria vida, porque não vem mais esperança no mundo. De fato, o mundo é um mundo caído. Se a gente colocar a nossa alegria, a nossa esperança neste mundo, em coisas relacionadas a essa terra, nós de fato seremos muito infelizes. E nós realmente chegaremos à conclusão de que a vida não tem sentido. Ela pode simplesmente acabar. Talvez acabar com a vida seja de fato o único alívio nessas situações. Mas sem dúvida essa é uma mentira diabólica. Que o mundo é caído a gente sabe, a Bíblia diz isso, que os sofrimentos existem, a gente sabe, a Bíblia diz isto. No entanto, a vida, ela ganha, o sentido da vida, ou o alívio para os sofrimentos da vida, não se encontram na morte. Muito pelo contrário, se encontram na vida. Na vida, não nossa, mas na vida de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele nós podemos encontrar a razão da nossa existência, a razão do nosso da continuidade dos nossos dias, mesmo em meio ao sofrimento. Porque quando entendemos isto, quando entendemos que Deus, o Deus eterno, entrou na história, se fez homem para nos salvar e levar os nossos pecados até a cruz, e cravar os nossos pecados na cruz, morrer em nosso lugar e ressuscitar após 3 dias, quando nós cremos nisto, nós entendemos o sentido da vida, que é ter relacionamento e comunhão com Deus. Esse caminho para Deus, nós jamais poderíamos fazê-lo, mas Deus fez esse caminho através do sangue de Cristo. Ele estabeleceu o novo e vivo caminho, através da cruz, através do sacrifício de Jesus. E esse é o sentido da vida. Quando nós passamos a nos relacionar com Deus por meio de Cristo, de uma forma verdadeira, sincera e correta, todas as coisas acabam encontrando o seu devido lugar na vida. Agora, quando o nosso relacionamento com Deus através de Cristo, ele não está bem ajustado, ele não é o referencial da nossa vida,
Então nós sucumbimos no sofrimento. Nós podemos, de fato, ser cristãos, mas quando a cruz de Cristo, a obra dele na cruz, não é o referencial primeiro das nossas vidas, o sofrimento que nós passamos, mesmo sendo cristãos, vai nos levar a sucumbir na ansiedade, na depressão, vai nos levar talvez a cometer graves pecados. Então, nós precisamos olhar para a cruz e encontrar em Jesus e no seu sacrifício o sentido para a nossa existência. E assim, reorganizar a nossa vida a partir deste referencial. Possamos viver para adorar ao Senhor todos os dias, com intensidade, com verdade e com amor. Possamos ser sinceros diante de Deus e que Cristo é a nossa vida e não há nada mais importante do que nos relacionarmos com Ele por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que isso seja verdade na minha vida, que isso seja verdade também na sua vida. Derrame-se aos pés de Cristo Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, e encontre nele a alegria, a paz, a satisfação que a tua alma precisa. Encontre nele o contentamento, encontre nele o propósito da tua existência. Encontre em Jesus Cristo o sentido da vida. E assim você vai conseguir enfrentar os dilemas, os sofrimentos, as lutas de uma maneira correta. E talvez a dor até mesmo diminua, porque você vai ter a paz e a alegria que o mundo não entende. Você terá a paz e a alegria que excede todo entendimento. É isso. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.